Nós vamos começar agora com um bate-papo sobre a nova era da adquirência. IA, terminais inteligentes, experiências fluidas. Para isso, vamos chamar o Head de Payments Partnerships Latam da Adyen, Daniel Tafelli. Bem-vindo! Vamos receber também o Superintendente de Produtos de Adquirência do Sicredi, Felipe Cecim e Silva. A Head de Produtos da GetNet Brasil, Maíra Borges de Souza. O Superintendente Executivo de Tecnologia da Cielo, Marco Aurélio Tazito. Bem-vindo! E na moderação, recebemos o diretor-presidente da Caixa Cartões, Márcio Recalde. Bem-vindos. Um ótimo painel para vocês. Boa tarde a todos. Agradecer primeiro à Abex o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, mediando esse painel que tem uma representatividade muito grande no ecossistema. Nós estamos aqui com 4 executivos que juntos representam mais de 40% desse mercado. A gente sabe da importância da experiência do cliente na usabilidade do meio de pagamento e a gente sabe que essa experiência passa, basicamente, inicia toda a jornada pela adquirência, pela captura da transação, que traz ali todo um fluxo, uma fluidez e garante a segurança do portador do cartão de crédito, débito ou qualquer outro meio de pagamento. Então, a gente vai explorar um pouquinho, né, esse segmento, né, debater um pouco mais o futuro de meios de pagamento passando pela adquirência. Então, como foi dito aí, a gente vai falar um pouquinho sobre IA, terminais inteligentes e experiências fluidas. A gente tem aqui algumas perguntas, né, já pré-estabelecidas, que vai nos guiar aqui nesse debate. A gente vai começar, então, pelo Cecim. Tá, Cecim? Vou ler aqui, me desculpe, mas assim, no balanço da Abex de 2025, ela divulgou que, na modalidade Tap on Phone, teve um movimento de 78 bi no ano passado, mostrando um crescimento de 241% dessa modalidade. Como é que você vê o potencial, até onde isso pode alcançar, né? Podemos esperar para a tecnologia no mercado brasileiro, considerando diferentes casos práticos de uso? Legal. Boa tarde, Márcio, Tazito, Maíra, Tafelli. Prazer estar aqui, agradecendo novamente a Abex, feliz de estar aqui representando tantos colegas aí do Sicredi. E eu fico muito feliz com essa pergunta, porque o ano passado, num painel mediado pela própria Maíra, nós falamos bastante sobre o potencial do TEP, né? E quando a gente olha 78 bilhões de transações capturadas em 2025, com um crescimento de 241% contra 2024, esses números, eles de fato chamam bastante a atenção. E de fato, isso é bastante inerente a uma solução que está em implantação. Agora, quando nós olhamos a representatividade em relação ao total capturado, nós estamos falando de 1,7%. Então, tem um potencial bastante interessante de crescimento. No próprio Sicredi, se a gente olhar março em relação a fevereiro, nós crescemos 30%. É um número expressivo, mas, quando olha a representatividade sobre o todo, ainda é pequeno. E aí vale a pena falar um pouquinho sobre o contexto, né? Se em 2020, foi falado ontem, os pagamentos por aproximação representavam 5%, em 2025 representam 73%. Então, o usuário do cartão ele já está disposto a fazer os pagamentos por aproximação. Certamente o Tap on Phone não funcionaria em 2020, agora em 2025 ele já tem o caminho pronto para percorrer. Claro que tem gargalos nesse contexto, que é a tecnologia dos celulares, que nem todos estão prontos. Não tem a tecnologia NFC, mas que, certamente, com a renovação do parque, isso vai se resolver. E aí, começamos a olhar um pouquinho em relação às oportunidades do mercado, né? Hoje, nós temos 25 milhões de empresas, 13 milhões são MEIs. Nós temos 29 milhões de máquinas no mercado. Olha o custo desse ativo, o custo de logística, de distribuição dessas máquinas. Isso não significa necessariamente que as máquinas vão ser substituídas ou eliminadas, mas elas vão ser adaptadas para os diferentes públicos. O ano passado falamos sobre um caso de uso que o Tap on Phone ajudou significativamente no Rio Grande do Sul, no caso das enchentes que nós tivemos em 2024, onde pudemos usar como contingência
o Tap on Phone. E aí, então, tem um mar de oportunidades, realmente, de utilização no curtíssimo espaço de tempo. Primeiro, em relação às MEIs. A gente está falando de um eletricista, de um encanador, um microempreendedor mesmo, que está ali disponível, onde nós temos 13 milhões e apenas 30% aceita cartões. Então, só aí já tem uma oportunidade gigantesca de nós capturarmos. Segundo, é indo para um varejo mais robusto, seja um restaurante, seja um pequeno mercado, onde já pode ser utilizado, trazendo casos de uso concreto, como um papa-fila, né? Ter todos os funcionários ali daquele estabelecimento sendo um terminal ambulante, né? Vamos dizer assim. Deliveries. Hoje a gente vê um entregador levando o celular, com roteirização, e uma máquina junto. Por que não convergir tudo isso em uma única ferramenta? Eventos também são aplicações clássicas de uso. E, olhando um pouquinho mais para frente, certamente tem a oportunidade de incorporar essa funcionalidade dentro dos aplicativos bancários. E quando a gente olha com a incorporação do Pix por aproximação, isso tende a aumentar significativamente o tamanho do mercado. A gente está falando aí de um potencial de aumento de mais de 300 bilhões no que transaciona através das máquinas com o Pix por aproximação. E aí talvez a gente vá para a parte mais interessante ou mais disruptiva, que é olhar para frente, né? Hoje a gente fala bastante sobre o Tap on Phone. E aqui a Maíra também, sei que é entusiasta desse tema, fala bastante sobre o Tap on Everything, né? Talvez, no primeiro momento, por exemplo, nós podemos traduzir a funcionalidade de pagamento para a nossa própria geladeira. Se tiver uma tela, faço ali as compras, já faço o pagamento ali através da nossa própria geladeira. Outro caso de uso, quem nunca passou por isso, vai abastecer o carro, tem que sair do carro para fazer o pagamento. Se tem um filho pequeno, como é que deixa ali o filho dentro do carro para fazer o pagamento distante? Por que não transformar o painel do carro num terminal de pagamento? Quando a gente olha essas coisas, parecem distantes, mas a Samsung já vem fazendo coisas nesse sentido da geladeira, a Hyundai já vem fazendo coisas nesse sentido do terminal de pagamento com o CarPay. E talvez, indo mais adiante ainda, talvez não terá sequer um terminal, né? Pode ser o Tap on Space, onde entra, faz a compra e sai. A exemplo da própria loja da Amazon, Amazon Go, que tem nos Estados Unidos, com alguns experimentos, que entra, identifica e sai. Então, ao olhar essas possibilidades, certamente o Tap on Phone, essa parte do on phone, certamente ela vai sair muito, muito em breve. Porque, olhando esse potencial com o long tail, olhando o potencial com o Pix por aproximação, olhando também esses nichos que nós estamos falando, se hoje nós capturamos, em 2025, 78 bilhões, certamente para os próximos 2, 3 anos, a captura deve estar girando entre 400 e 500 bilhões, representando alguma coisa próximo de 5% a 6%, em contrapartida ao 1,7% que foi em 2025. Então, certamente tem um potencial muito grande com essa solução, não, repito, né, não substituirá as máquinas a pleno, mas usará e fortalece bastante os aspectos de inclusão, né? Consegue chegar em locais que muitas vezes é muito difícil. Hoje, no Sicredi, temos regiões que nós só conseguimos chegar ou por barco ou por avião. Então, imagina fazer a manutenção desse tipo de local. São desafios muito grandes do nosso Brasil continental. Então, tem um potencial muito grande. Obrigado, obrigado. Continuando nessa mesma linha, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento de grande transformação da indústria como um todo. Marco Aurélio, nessa mesma linha do Tap on Phone, né, e o que a gente chama aí de desmaterialização do hardware, como a indústria está redefinindo o papel das maquininhas no futuro de pagamento e ainda, sobre essa mesma questão, como a nova geração de terminais inteligentes também influencia a experiência física no varejo? Obrigado, Márcio. Primeiro, quero agradecer à Bex. Uma satisfação muito grande poder estar aqui falando de assuntos tão gostosos de se discutir com palestrantes aqui também exímios de mercado. O Cecim, ele colocou bem o Tap on Phone. O que a gente vê, pensando numa visão de futuro, o TAP está acelerando uma mudança estrutural no varejo.
e ele está redefinindo o papel da maquininha. Então, hoje, quando a gente olha uma maquininha, a gente, numa visão de futuro, ela deixa de ser só para capturar a transação e ela passa a ser um ponto de acesso para um ecossistema de função muito mais amplo. Então, quando a gente pensa no parque tecnológico de maquininhas, a androidização está permitindo muito mais integração, muito mais flexibilidade, e, com isso, um varejista, ele, conectado à função de pagamento, ele pode integrar apps para conciliação, para gestão de estoque, emissão de nota, uma série de funções. Então, a gente vê essa importância da maquininha, que ela deixa de ser maquininha e passa a ser muito mais um agente, um terminal inteligente que ajuda, dentro da conveniência de cada varejista, o que melhor atende ele no modelo de negócio. Associado a isso, o Ceci também comentou da diversidade do nosso Brasil, né? Então, também pensando nisso, um quesito que a gente olha muito é disponibilidade. Então, a gente tem uma ampla cobertura de telefonia, mas a gente sabe que tem oscilações. Também pensando nisso, que é algo mais do dia a dia, mais cotidiano, mais básico, também há alguns anos, com essa visão de futuro, a gente também começou a atacar esse ponto. Também a gente lançou recentemente o eSIM, que permite comutar o operador ali automaticamente de forma remota, simplificando também essa parte de distribuição de chip, logística, etc. Então, isso tudo, a gente vê um grande potencial de evolução das maquininhas. Elas vão compor um rol de serviços mais amplos para os varejistas, vão ajudar ele a gerir melhor e mais fácil o business dele, com essa disponibilidade também alavancada, que é o mais importante, né? A segurança e a disponibilidade do terminal, tanto para não perder venda, quanto para essas funções adicionais. Obrigado. Seguindo essa linha, né, da desmaterialização dos terminais, Daniel, muito tem se falado aí de um conceito de pagamento invisível, né, prometendo eliminar muito do atrito da jornada, né, e como é que você vê os desafios, os principais desafios do mercado para gerar uma experiência cada vez mais fluida, e qual é o maior desafio para que essa invisibilidade não comprometa a percepção de segurança por parte do usuário? Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Você ter jornada fluida, mas também, além de fluida, ela tem que ter uma percepção muito forte de segurança. Bom, obrigado. Obrigado. Eu vou começar agradecendo a Bex pelo convite, sobretudo por estar aqui do lado de pessoas que eu admiro, conheço muito tempo de mercado, amigos. Então, obrigado pelo convite. Parece que a gente discute o tema de trade-off entre experiência de usuário e segurança e confiança há muitos e muitos anos, né? Parece que todos os anos a gente segue batendo nessa tecla e ele ainda é um tema atual. Essa questão de tornar os pagamentos invisíveis, eu não sei se o caminho é a gente, de fato, lutar por uma experiência que os pagamentos se tornem invisíveis, porque justamente você tornando os pagamentos invisíveis, parece que você tira a atenção e a confiança e a robustez de segurança que aquele processo merece, né? Então, um consumidor, um usuário, no momento de uma transação, se ele tem assim, zero percepção do momento do pagamento, eu acho que isso também pode gerar uma ansiedade e acabar causando algum tipo de disrupção também no momento da compra, né? Então, dentro dessa equação entre menos fricção, né, um processo muito mais simples de pagamento, mas também você conseguir colocar o mesmo nível de confiança, eu não acho que o caminho é tão tornar pagamentos invisíveis, mas sim fazer com que o pagamento se torne só mais uma camada dentro de todo aquele processo de compra, né? E, ao longo dos anos, na nossa indústria, eu acho que a gente evoluiu muito como indústria em relação a tornar os pagamentos cada vez mais frictionless, né? A gente fala de one-click buy, que hoje já é uma tecnologia que a gente conhece de muitos anos, vários dos merchants que conhecemos aí de grandes retailers já operam, wallets, né? Então as carteiras digitais também se desenvolveram muito ao longo dos últimos anos, métodos de pagamento como recorrência, né? Os Netflix da vida, Uber da vida, que conseguem embedar o fluxo de pagamento dentro do processo de usabilidade, né? Isso já simplificou demais todo o processo, né, de pagamento, mas
Eu justamente acho que onde a gente ainda precisa melhorar bastante como cadeia, como indústria, é na segunda ponta, que é na ponta de fato, segurança, robustez, no sentido que inteligência artificial deveria ser a principal alavanca para que a gente consiga, em real time, gerar esse awareness, você conseguir fazer todos os controles necessários e, sobretudo, você conseguir passar essa percepção de segurança para o cliente naquele momento. Ele ter total sentimento de confiança naquela transação que ele está fazendo. E, há alguns anos atrás, eu acho que a gente ainda estava um pouco distante de conseguir fazer isso e passar essa percepção em real time. Hoje, é uma situação completamente diferente. Nós, aqui, players de mercado, adquirentes, fintechs, a gente detém uma grande base de dados, de informação, e a gente tem essa capacidade de fazer essas análises em real time e passar essa confiança para o usuário. Tem um ponto também que eu não vou bater a nossa carteira mais para frente, mas que adiciona um pouco mais de complexidade nessa discussão, que, claro, são os pagamentos com agentes, que estão cada vez mais se tornando, né, corriqueiros aqui em temas de palcos como esse, mas que, ao mesmo momento que traz uma experiência muito mais fluida, ou pelo menos essa é a proposta, a gente tem também uma nova discussão de como nós, como cadeia, conseguimos garantir a segurança por trás dessa transação, né? Então, enquanto um momento a gente analisava as credenciais, por exemplo, de cartões daquela transação e tentava fazer um match de 1 para 1 com a identidade do comprador, agora a gente também vai precisar analisar a intenção de compra, né? Que é um bicho completamente diferente. Então, acho que esse é o ponto. Assim, esse trade-off ele vai continuar, mas eu acho que hoje, e olhando para o futuro, a gente tem muito mais ferramentas que nos possibilitam tornar esse trade-off entre segurança e usabilidade mais performático. Daniel, complementando aqui, né, eu acho que tem um tema que é ponto-chave para a boa experiência do pagamento invisível, que é a gente garantir que a experiência seja construída nos protocolos corretos. Porque, para o pagamento invisível existir, o cartão tem que ser armazenado em algum lugar. Você vai armazenar num cofre, né? E aí, esse cofre que você está armazenando o cartão para depois recuperar e mandar um pagamento invisível, está seguindo os protocolos de PCI, de segurança, de tokenização, né, que a nossa indústria já estandarizou? Porque, se não está, começam a existir os casos que a gente vê na mídia de vazamento de dados de cartão, fraudes, e aí a indústria como um todo perde a confiança nessa experiência, né? Então, como é que a gente se junta e a gente consegue aqui garantir que todo mundo está trabalhando dentro do mesmo protocolo? E outro tema que é super importante também do pagamento invisível é como é que esse pagamento aparece na fatura do portador. Porque, se é invisível, a hora que ele aconteceu, você não estava ali comandando a transação. E, se o descritivo não vem muito claro, né, de que pagamento você fez, depois vem a experiência do chargeback, do cliente não reconhecer a compra. Então, assim, é uma experiência sem fricção, que vale muito, né? Eu brinco, eu falo que a parte mais chata de uma experiência de comprar é pagar, porque dói no bolso. Então, quanto menos ela aparecer, melhor. Mas, se a gente garantir que seja construído nos protocolos de segurança, tem esse cuidado, até que como é lançado na fatura, né, a gente fecha um ciclo sem fricção do começo ao fim. Muito bom. Algo que a gente comenta na Cielo, o pagamento tem que ser transparente, mas tem que ser consciente, justamente para não gerar essa surpresa depois na fatura. Agora, concordo com você, Mayra, o ponto da responsabilidade que a gente tem com relação à segurança é primordial, justamente pela credibilidade que o nosso mercado já construiu ao longo desses anos. Então, isso é bastante importante. Bom, pessoal, nosso painel está bastante interessante, porque estão aparecendo várias perguntas aqui que a gente vai deixar um pouco mais para o final. Mayra, voltando um pouquinho a um ponto que o Daniel trouxe, onde, historicamente, a gente diz que o grande desafio de meio de pagamento é aproximar a experiência de consumo com a experiência de pagamento, né? Aqui tem uma pergunta um pouco mais longa, e fica aí à disposição para quem quiser complementar depois. Como o uso da inteligência artificial ao longo da cadeia de varejo, especialmente em pagamentos e operações, está redefinindo eficiência, tomada de decisão e vantagem competitiva, e mais, muito tem se falado de aplicação de agente, como na automação e na tomada de decisão, transformando a jornada do consumidor no e-commerce atual. Do ponto de vista da adquirência, como a IA
e os agentes digitais vão eliminar checkout e transformar o e-commerce em jornadas invisíveis? Bom, essa pergunta aqui vai ter resenha de todos os participantes, já sei, né? Porque é o tema mais em tendência do momento, que é falar dos pagamentos agênticos, falar de inteligência artificial no e-commerce. E, de fato, assim, muito tem sido falado, indústrias, fóruns, congressos, né? O tema da vez é a gente falar de AI, de agente e-commerce. Mas, quando a gente olha na prática, ainda tem muita coisa no plano da ideação, da construção, de POCs, de prova de conceito, né? Porque é uma quebra de paradigma muito grande, né? O movimento de a gente sair de um processo de compra tradicional e ter um AI por trás comandando toda a experiência. A gente separa o processo de compra do e-commerce em 2 momentos aqui para avaliar os agentes, né? Primeiro, a parte de busca, de research. Você está entrando, pode ser num site, pode ser no seu próprio agente, para fazer uma busca por um produto, um serviço que você queira comprar, né? E depois a gente tem a parte do checkout, que é o agente chamando o pagamento. A gente vê que o cenário hoje, né, a gente ainda tem um cenário em que a primeira parte, que é a busca, o research, a gente vê algumas iniciativas agênticas, não 100%. Estados Unidos é onde está mais avançado esse tema, 40% hoje das buscas de e-commerce nos Estados Unidos são feitas usando agênticos, né? Mas, na parte de checkout, efetivamente, né, a gente ainda não tem casos práticos assim relevantes, robustos, né? Então, a gente imagina que no futuro, então, hoje a gente está investindo muito nessa parte da busca, mas no futuro a gente tem uma experiência completa de o research, a busca e o checkout de pagamento, que é onde a gente entra, né, também sendo comandado com o agente. E quais são os pontos de atenção que a gente tem debatido muito como indústria, né, do checkout vindo agêntico, né? Primeiro ponto aqui é a questão de tagueamento, de como é que a gente garante um tagueamento para saber qual é o agente que está comandando aquela transação, e aquela transação não é uma fraude, né? O segundo tema é o consentimento. Como é que eu garanto? Tudo bem, já entendi, é um agente identificado, é um agente regularizado, está seguindo o protocolo, não é fraude, é um pagamento com o agente. Tá bom. Agora, esse pagamento que esse agente está comandando está respeitando as regras de consentimento da pessoa que fez o comando? Ou seja, ela falou que queria comprar uma passagem aérea até R$2.000, ele está mandando um pagamento de R$2.500, está fora da regra. Ou seja, como é que a gente garante que está dentro da regra do consentimento, né? Então, são temas que para fazer acontecer, né? Então, uma indústria que, assim, a hora que a gente conseguir combinar tecnologia, né, para operar com todas essas partes, sim, a gente entende que uma performance muito superior ao que a gente tem hoje de conversões das operações de e-commerce hoje. Eu vou parar de falar aqui para deixar vocês completarem minha resenha. A gente passa o dia falando sobre esse tema tranquilamente, e acho que todo mundo gostaria que ele fosse mais debatido. Eu estava, inclusive, conversando com a Má em algum outro momento sobre esse mesmo tema, e acho que tem uma questão que ela é extremamente debatida em vários outros fóruns também, que a gente precisa manter um foco muito grande, que é quais são os pontos extremamente relevantes dentro do fluxo de pagamento agêntico para cada player envolvido na cadeia, e como a gente consegue garantir que a gente esteja olhando para todos esses pontos, né? Então, hoje, a gente vê uma discussão muito grande, por exemplo, de checkout. Acho que foi março, em torno de um mês atrás, a OpenAI anunciou um rollback na estratégia deles de lançamento de checkout próprio, né? Isso deveria dizer muito a nível de complexidade, de estruturação, de integração de APIs com cada um dos provedores, né? Mas também de você garantir que aquele merchant, ou os merchants que estão por trás daquela transação, que eles continuem fazendo parte do processo de compra e que eles tenham ainda aquele touch direto com o usuário, com o cliente, e que eles não sejam também desintermediados por esses pagamentos agênticos, né? Então, todos esses pontos assim de complexidades, também de interesses de players da cadeia, eles precisam ser levados em consideração para que a gente consiga fazer com que esse fluxo transacional também permeie muito bem dentro da indústria. Só completando, e fica mais difícil ainda quando vem uma tecnologia nova, porque a gente ainda não tem padrão nem standard, né? Cada solução de AI está trabalhando com protocolo, e em algum momento você tem que orquestrar o research, a recomendação do produto, o checkout dentro de um mesmo standard que a gente não tem.
Exato. Perdão, não sei se estou falando demais, mas é até um ponto que é justamente extremamente interessante, que é como dentro dessa responsabilidade também entre nós, players adquirentes, fintechs, como a gente consegue criar essas camadas de abstração para facilitar também a vida dos outros players do nosso ecossistema, para que eles não tenham que justamente ter que desenvolver cada integração com cada protocolo diferente, que hoje já existem, né, mais de 5 no mundo. Então, esse é um ótimo ponto. Eu queria trazer, eu acho, um outro ponto que é pertinente. Como que a gente vai conseguir incorporar dentro do comércio agêntico os aspectos de educação financeira, né? Porque, de fato, hoje, quando a gente olha na população brasileira, 70% está endividada. Essa semana, inclusive, o Gabriel Galípolo falou, né, que a população só lembra que tem uma dívida quando chega a fatura, né? Então, o pagamento ele é invisível, mas a fatura não, né? Então, como que nós conseguiremos incorporar aspectos de educação financeira, porque vai ser tão fluido, tão fácil comprar, até mesmo, talvez, coisas que a gente não quer. Então, tende a potencializar os aspectos de compra por impulso. E a IA também pode nos ajudar nisso, de colocando alguns guardrails nesse sentido, para não deixar a pista tão solta a ponto de aumentar o tamanho do desafio aí que temos, né? Marco Aurélio, algum complemento? Eu concordo, porque muito do que também o Daniel falou da validação da intenção, tem todos esses guarda-reios que têm que ser criados e respeitados com todo esse conjunto de players que vão estar envolvidos numa pesquisa, numa intenção de compra sob responsabilidade de um agente, um futuro de agente falando com agente. Então, como todo mundo mantém a visibilidade do que está acontecendo, justamente para respeitar esses guarda-reios, para não gerar esses efeitos colaterais, né? E com esses desafios que já foram comentados, né, de padronização ou de unificação de um modelo único, né? Esse é o grande desafio que a gente tem acompanhado de pagamentos agênticos. Bom, vou confessar uma coisa para vocês. A gente estava aqui no backstage e começou a fazer aquecimento para o painel, virou um outro painel. Tem tanto assunto, né, que a gente debate aqui que dava umas 4 horas de painel. Vamos lá. Sim, voltando aí a essa questão da jornada, da fluidez, mas também com um foco muito forte em segurança, qual é o papel da biometria, de processos de identidade digital no mercado de adquirência e como a tecnologia pode tornar os pagamentos mais seguros e fluidos ao mesmo tempo? Ótimo. O Tafelli falou um pouco sobre isso, né, sobre esse dilema que vivemos sempre entre segurança e experiência. E parece que, para ter mais segurança, parece que precisamos ter mais fricção e, por consequência, menos conversão. E, de fato, quando a gente olha no e-commerce hoje, quando os aspectos de cartão não presente, ele tem, usualmente, 7% mais de fraudes do que cartão presente. E um aspecto importante para o e-commerce é finalizar a compra, onde hoje 1/4, né, 25% dos carrinhos eles são abandonados no meio do caminho. Então, são um usuário, é um comprador, um potencial comprador que simplesmente abandonou aquela oportunidade de compra, bem como as taxas de aprovação giram em torno de 10% a 15% inferiores às compras presenciais, com cartão presencial. Então, tem um desafio importante de equilibrar esses dois pilares de experiência e segurança, e tanto tokenização quanto biometria, elas vêm justamente nesse sentido, com alguns desafios complementares. Exemplo, a própria tokenização no e-commerce, não transacionar os dados reais, tendo um trânsito de dados tokenizados, faz com que a gente consiga diminuir significativamente a exposição dos próprios dados. E, indo aí para a parte de biometria, um dos avanços importantes, falávamos antes até sobre o próprio One Click, né, o Click to Pay, onde ele ainda não vingou muito por conta de ainda dores na jornada, mas quando a gente olha o passkey, né, as chaves de pagamento, já é algo muito mais fluido, onde a biometria, a digital, né, que a nossa face está dentro do nosso próprio device, do nosso próprio celular. Se mais de 50% das compras do e-commerce são feitas através de celulares, então, ter a biometria cadastrada dentro do próprio celular,
evita que tenha o trânsito também na nossa própria biometria, num cenário de IA, daqui a pouco estão montando avatares de todos nós. Indo para operações de maior risco ou compras de maior valor, o próprio liveness, né, de provas de vida, onde, né, pisque, sorria, aproxime, afaste, são elementos que a gente pode usar também para aumentar a segurança de uma forma razoavelmente fluida. O que isso... Eu acho que um ponto de atenção que esses processos eles ainda não resolvem, né? Eles não resolvem aspectos de engenharia social, de coerção, coisas que acontecem e que esse tipo de ferramental não vai resolver. E aí tem uma oportunidade, olhando um pouquinho mais para frente, talvez da nossa biometria comportamental, né? Então, daqui a pouco uma prova de voz, uma prova de entendendo qual é o nosso formato, a nossa velocidade de digitação, por exemplo. É natural que, se a gente estiver numa situação de crise, sendo, de alguma forma, sofrendo algum tipo de coerção, nosso tom de voz vai ser afetado. Então, isso pode gerar elementos para um tipo de prevenção a fraudes. O que é um ponto de cuidado em relação a essas ferramentas? É, de alguma forma, nós não gerarmos exclusão, porque esse tipo de solução ele precisa funcionar para um idoso, ele precisa funcionar para um deficiente físico, para um deficiente visual, ele precisa funcionar para todos os tipos de públicos, sob pena de, ao invés de incluirmos digitalmente, fazermos um processo de exclusão digital. Então, desde terminais no físico mesmo, no Sicredi, hoje, 100% dos terminais saem com um teclado de acessibilidade ali para os deficientes visuais. Então, sempre conseguir entender e gerar esse equilíbrio entre as diferentes frentes é importante para não gerar um efeito colateral ali, né? Felipe, eu vou voltar no tema da biometria aqui, né? Você estava falando da questão do liveness, do reconhecimento facial para autenticar um pagamento. Eu vou fazer um gancho para um tema que é super importante a gente debater, que é o tema do liability. A gente sabe que hoje uma transação e-commerce, né, tem um liability que a gente fala cartão não presente, ou seja, o portador, na maioria das vezes, não está autenticando essa transação, né, e se esse portador liga numa central e contesta a transação, o ônus é sempre do merchant, é sempre do comércio, né? O cliente sempre tem razão, que é diferente de você fazer uma transação NFC, digitar uma senha no POS, porque você comprova que você está autenticando, liability, cartão presente, se o cliente liga para contestar a fraude, né, quem tem razão é o comércio, não é o cliente. Né, a disputa sempre vai para o lado do comércio. E aí a pergunta que vem é, um pagamento que você está fazendo live, né, você está fazendo biometria, você está fazendo reconhecimento facial e está vendo que aquela pessoa é aquela pessoa, por que ele não tem a mesma validade de liability de um cartão presente onde você está digitando uma senha? Né? É uma questão que a gente debate muito, polêmica. Tem soluções novas de pesquisa que eu sei que estão prometendo que a gente tenha essa volta que a transação de reconhecimento facial tem o mesmo liability de um cartão presente, né? Mas esse tema é extremamente importante para a gente ser debatido aqui, porque a gente sabe que a gente tem protocolos de autenticação que no Brasil não decolaram, né? Como o 3DS, pela questão de não ter um protocolo, uma estandarização, a gente podia estar crescendo para caramba, podíamos estar muito mais na frente, mas aqui é uma questão que o liability garante também que a gente escale a adoção dessas soluções. Excelente. Agora aqui, Daniel, vamos voltar contigo aqui num ponto que é importante, que é o seguinte, quando a gente fala do segmento de adquirência, vocês são a linha de frente, o primeiro contato ali na captura da transação, né? Com toda a inovação e os avanços tecnológicos e os novos modelos de negócio, como o segmento de adquirência tem se reorganizado do ponto de vista da dinâmica competitiva? E de que maneira a inovação ajuda a adquirente a olhar para diferentes públicos, oferecendo soluções de pagamentos adequadas a cada perfil? E existe espaço, na sua opinião, para avançar em novos nichos? Vou começar pela primeira pergunta. Acho que aquele modelo tradicional que a gente conheceu um dia de adquirência, do puro processamento e captura, acho que esses dias estão para trás, né? E essa é uma realidade já passada. A gente não precisa nem discutir isso para o futuro, porque isso já não existe mais. E acho que essa grande tendência ela vem ditando
o que o mercado e a indústria de pagamentos vai ser nesses próximos anos, né? Então, você consegue ver, tem claramente uma tendência que antes era de um ou outro adquirente, hoje são quase todos os adquirentes trabalhando de uma mesma maneira para subir na cadeia de valor dos clientes, né? Para se tornar um player mais estratégico, para se tornar, de fato, um parceiro dos nossos clientes, né? Então, toda aquela conversa que existia há muitos e muitos anos, né, de a adquirente, ela foca muito bem ali no básico bem feito, no processamento, e ela subcontrata serviços de valor agregado ou funcionalidades de players parceiros ou de outros players do ecossistema, isso está para trás, né? Não estou dizendo aqui que a gente precisa sempre focar todo o nosso CAPEX em desenvolvimentos internos, porque a gente sabe que isso é muito complexo. E, sim, parceria deveria ser um caminho. Agora, a tecnologia ela vem permitindo que essa modernização aconteça nos players de adquirência, e essa customização por nichos, por verticais, ela vem sendo alavancada justamente pela tecnologia. Então, antes, quando a gente via, né, adquirentes, players do ecossistema como um todo, trabalhando com soluções meio que de prateleira para servir quase todos os tipos de clientes e verticais, isso já não é mais uma realidade. Hoje a gente já vê muitos adquirentes e players tentando verticalizar a parte das operações, da proposta de valor, tentando servir nichos, segmentos, verticais específicas, numa visão total end-to-end, seja com parcerias com ASVs de mercado, seja com parcerias com plataformas que hoje operam muito bem. Então, eu acho que é esse ponto. Assim, em relação ao modelo competitivo, as adquirentes elas estão se transformando, elas se transformaram ao longo desses anos para se tornar esse player estratégico, esse parceiro. E, em relação a novos nichos, também há quanto tempo na nossa indústria a gente discute penetração em verticais subpenetradas? Há muitos e muitos anos, né? E, justamente, eu acho que, nesse momento, a tecnologia ela vem como um viabilizador, encurtando o nosso tempo e a nossa complexidade para conseguir chegar nessas verticais, né? E a gente conseguir trabalhar de uma maneira muito mais performática dentro dessas verticais. Então, B2B, utilities, saúde, todas aquelas verticais que há muitos e muitos anos a gente discute. Acho que hoje, como indústria, estamos num lugar muito melhor. A gente conseguiu preparar muito bem o terreno para que, nesse momento, a gente consiga evoluir muito mais dentro dessas verticais. Então, para mim, esse tema de nichos, a gente vai ver cada vez mais o nosso meio de pagamentos aqui penetrando muito mais nesses nichos por conta da tecnologia. Bacana. Algum complemento, pessoal? Podemos seguir? Bom, a gente agora vai partir para as perguntas da plateia. Vieram muitas, e eu acho que aqui a gente respeita a ordem de chegada delas, porque todas são muito interessantes. Vamos começar com a pergunta aqui do Bruno Lima, da GetNet. Quais expectativas sobre a evolução do Pix? Que melhorias de jornadas vocês apostam para apoiar, ainda mais no avanço no uso? Bom, olhando a perspectiva de Pix, o Pix ele é muito regulado. Ele tem um roadmap já definido pelo próprio Banco Central. O que a gente vê é o Pix, junto com o Open Finance, que ele alavanca a capacidade de consentimento e juntar essas peças pode criar casos de uso que podem alavancar. Então, por exemplo, o Pix por aproximação, foi um lançamento mais recente, ele está com uma adoção menor, mas ele tem um potencial, junto com o TEP, de também participar mais do mercado. Mas hoje é muito o que a gente vê, a forma de pagamento ele está muito associado à conveniência, tanto do varejista quanto do pagador, naquela situação, naquele momento, ou naquele tipo de compra. Então, a gente vê maior flexibilidade disso também. Então, o Pix tem essa jornada, ele tem roadmap já definido, mas tem essas partes também que vão simplificar ou facilitar aí o aumento de participação no mercado. Acho que tem um conceito interessante aqui quando a gente fala de Pix para os adquirentes, que é como os adquirentes saem de empresas de captura de cartão para hubs de pagamento completo, né? E aqui a indústria de cartões, que é muito madura, que está há anos do mercado, tem muito a contribuir com a experiência do Pix, né? Pensa na experiência do Pix QR Code, que ele pode ser feito por dentro de um POS ou pode ser feito por fora.
Tem muita vantagem fazer o Pix por dentro do POS. Né? Primeiro, que é mais seguro, que o QR Code é dinâmico, não é estático. Né? Segundo, que a gente entrega o comprovante de venda. Né? Pensando em todos os públicos, tem gente que ainda faz questão de ter o comprovante de que pagou a transação, se quiser voltar na loja para fazer uma troca. Né? Terceiro, que a conciliação, o Felipe estava aqui soprando no meu ouvido, é integrada. Né? Tem que pensar na dinâmica do dia a dia do comércio, que chega no final do dia, tem que fechar o caixa, se ele recebe o Pix por fora, como é que ele junta aquilo tudo para poder fazer o fechamento. Então, tem um potencial imenso, né, juntar cartão Pix dentro de uma solução de tecnologia, se transformar no hub de pagamentos e vender facilidade para o varejo, que eu acredito muito. E eu adicionaria também a questão dos efeitos colaterais em outros produtos. Né? Esses produtos que o Tazito trouxe, eles ainda estão em processo de amadurecimento, e faz parte. A gente teve aquela estilingada ali no início, né, do uso da solução, e agora essas outras complementares ainda estão em maturação. E é natural que teremos efeitos colaterais em outros produtos de banking, a exemplo do débito automático, a exemplo de arrecadação, a exemplo de débitos veiculares. São produtos que são fontes de receitas importantes, quando a gente olha numa missão financeira completa, que tende a ser diretamente afetados a partir da maturação e do maior uso, de uma forma integrada, do Pix. Então, a Maíra trouxe muito o olhar do estabelecimento, né, da PJ, do negócio, trazendo sob o outro prisma também do business como um todo, são impactos que devem gerar esses efeitos colaterais aí. Perfeito. E só para tocar no ponto que a gente vem discutindo aqui em relação à experiência versus fricção, acho que tem uma tríade do Pix no e-commerce que é super relevante, que é a iniciação de pagamento, Open Finance e Pix juntos, né, possibilitando uma melhor experiência de não redirecionamento de transação no e-commerce. O Pix já tem uma penetração massiva no e-commerce, mas eu fico imaginando que se a gente, de fato, como indústria, colocasse o nosso foco em rampar essa tríade, seria muito mais disruptivo os números do que a gente já está vendo de Pix no e-commerce. É o que você falou na adquirência. O Pix transacional virou BAU. Essa indústria evolui tão rápido que a gente já tem que pensar no próximo step aqui de diferenciação. Aí entra o Pix biometria via o Rail do Open Finance, entra o Pix automático, entra o Pix parcelado, o pessoal está falando Pix internacional. Né? Muito bom mesmo. Bom, seguindo aqui com as perguntas, a gente tem a pergunta do William, e voltando ao assunto do Tap on Phone, vocês fiquem muito à vontade aí. Ele pergunta, de forma geral, como é que a indústria está lidando com a confiança do cliente para a tecnologia Tap on Phone, para que os clientes confiem que essa forma de pagamento é segura e não pareça um improviso do comerciante lá na ponta. Vou começar aqui esses complementos. Você sabe que o brasileiro é ousado em termos de adoção de novas tecnologias. Né? Quando nós começamos a falar em Tap on Phone, a gente tinha muito receio dessa questão de se o consumidor ia adotar um comportamento de dar um tap do cartão, digitar a senha no celular de uma pessoa que ele não conhece. Mas a adoção foi muito rápida. E eu acho que o que contribuiu muito com isso foi a questão da própria segurança do sistema, né? A própria segurança da certificação que a gente tem do MPOC, do PCI, do Tap on Phone. Porque a pessoa foi experimentando em algum celular de um conhecido, viu que funcionou, né, testou na segunda vez, funcionou. Depois que viu que o negócio era seguro, né, a adoção está sendo muito rápida no Brasil, dessa nova tecnologia. Né, e, de verdade, a gente, como indústria, tem que ajudar a disseminar, porque assim, o Tap on Phone, né, podemos afirmar, é uma transação de cartão presente com o mesmo protocolo de segurança de uma maquininha de cartão. Né, não tem nenhuma diferença. O Tap on Phone não é transação de e-commerce, né? O que eu vejo ainda como desafio para isso, talvez a maior barreira seja o desconhecimento mesmo, porque os aspectos que a Maíra traz, eles são plenamente factíveis, são plenamente defensáveis, o mercado é todo regulado, então assim, não tem muito espaço, existe um nível de segurança exatamente igual a um cartão presente na máquina. Então, agora existe um desconhecido dos dois lados. Eu acho tanto do ponto de vista do empreendedor, e os números que eu falei antes revelam o tamanho do potencial que tem para capturar isso, e também do ponto de vista do usuário.
Talvez a principal barreira ainda esteja no usuário. No usuário não, no EC, no estabelecimento mesmo, ou no MEI ali vai, né? Porque a partir de que chegar num taxista e ele apresentar o celular como máquina, vai pagar. E isso, talvez na primeira vez tenha uma certa desconfiança, na segunda viu que fluiu e ao natural, passa a adotar a solução. Ou seja, é uma transformação cultural que acaba acontecendo. Né? Deixa eu só aproveitar. Recentemente, na Celo, a gente fez uma pesquisa com varejistas, e falando de TEP, 78% conhecem já essa solução, e dentre esses 78%, 60% pretendem utilizá-la no futuro, seja para alavancar, papar fila, seja como solução de backup. Então, a gente vê que ele está bem disseminado no mercado. E é o que a Maíra comentou, né? O brasileiro é ousado, então a gente também tinha muita preocupação no lançamento com relação ao conforto do pagador, de dar um tap num celular de uma outra pessoa, de um desconhecido, digitar senha, mas a gente realmente viu que a adoção foi bastante aceita no mercado. Né? Bom, a gente, como eu disse, só está crescendo aqui a lista de perguntas, a gente não vai conseguir vencê-las todas durante o nosso tempo aqui, mas vamos para mais uma aqui. Maiara, acho que essa aqui você pode ajudar, todos podem ajudar, mas aqui tivemos no debate um ponto muito importante levantado pela Maíra, sobre a transação não presente com reconhecimento facial, onde o estabelecimento sempre fica com o ônus de uma contestação. Gostaria de saber quais projetos de melhoria já temos em relação a isso. Não se identificou aqui o autor da pergunta. Tem que ser um jogo combinado da indústria, né? Adquirente com a bandeira. Os novos protocolos de passkeys das bandeiras, né, estão prometendo o liability shift que a gente fala, que é que essa transação do passkey, quando você usa um protocolo da bandeira já, que ela seja tratada como uma transação de cartão presente. A dúvida que eu tenho aqui é, como qualquer tecnologia nova, né, se você faz uma autenticação e o liability shift vai para o lado do merchant, ou seja, se chega o chargeback, quem ganha o prejuízo está do lado do emissor, né? O emissor vai comprar, estou polemizando, o emissor vai comprar esse novo protocolo e vai aprovar tudo que vê com a autenticação facial, né? Porque a gente está mudando a dinâmica do liability do e-commerce. É uma discussão polêmica, tá? E eu acho que está chegando, né? Porque os passkeys novos estão chegando agora no mercado, né? Então essa discussão tende a esquentar e com certeza daqui a pouco a gente vai ter um GT da Bex aí para discutir melhor como é que a gente chega num consenso. Mas, sobre esse ponto, me parece que a gente finalmente consegue caminhar justamente com a solução de passkeys para um cenário em que você consegue endereçar talvez as principais preocupações de cada player que compõe o ecossistema, né? Porque você, ao mesmo tempo você consegue dar uma experiência melhor para o usuário, você tem o liability shift que interessa a merchants, interessa a nós, adquirentes também, mas me parece que também para os bancos emissores a gente está falando ali de um nível transacional e informacional que a gente nunca teve no passado, né? Quando a gente se apoia ali aos protocolos antigos de 3DS, né, que eram ainda muito dependentes à coleta de informação e mensageria na ponta do cliente para isso passar. Eram complexidades que hoje talvez já não existam e essa passagem de informação daqui para lá na cadeia, hoje ela seja mais facilitada por meio dessas tecnologias. Eu estou otimista com passkeys. Eu também estou. Muito bom. Pessoal, a gente está indo para a reta final aqui. Eu vou tomar a liberdade de juntar duas perguntas aqui que são correlacionadas, para a gente atender uma pergunta do Eduardo, que é especialista da Cresson em meio de pagamento, e o outro, infelizmente, não teve identificação. O Eduardo diz, hoje em dia, existe uma percepção de que a segurança gera fricção e fluidez aumenta risco. A IA finalmente pode quebrar esse paradigma nos meios de pagamento? O que falta para isso acontecer em larga escala no Brasil? E, da mesma forma, a outra pergunta é, com IA e agentes no e-commerce, a autenticação atual ainda é suficiente ou precisaremos evoluir para modelos contínuos de comportamento? Onde está o maior risco? Começo com a primeira pergunta, depois eu passo para a segunda. Acho que a segunda está bem alinhada com o ponto que você comentou de liveness, comportamental e novas tecnologias. Mas, sobre o primeiro ponto, assim, eu acho que, definitivamente, a gente
está caminhando para um modelo em que não exista mais essa sensação em que a segurança ela se contrapõe à experiência ou à fluidez. E, justamente, como eu comentei, eu acho que a grande alavanca para isso é, sim, a tecnologia. O que falta para a gente evoluir? Sinceramente, como um dos players do mercado e vendo de frente todas as inovações que estão acontecendo, players verticalizados nesses temas, eu acho que a gente está, de fato, num berço, num momento muito inicial, em que essas grandes tecnologias elas estão por vir no curtíssimo prazo, que vão, de fato, possibilitar uma mudança completamente disruptiva de como a gente entende esse momento real-time de prevenção à fraude. Assim. Algumas tecnologias já são discutidas, mas eu acho que o melhor ainda está por vir, justamente no ponto de como eu consigo transformar todo o nível informacional que eu tenho hoje de dados dentro de casa e dentro de cada um desses players e transformar esses dados em um fluxo, né, de antifraude, de identificação de transação, muito eficiente, real-time. Eu acho que essas tecnologias aqui, num curtíssimo prazo, elas vão assim, ter uma evolução sem precedentes, pelo que eu tenho ouvido bastante falar aí de algumas conversas de mercado. Desse ponto, especificamente, a gente já vê muita contribuição da própria IA no fluxo transacional. Então, a gente consegue hoje, com IA e toda a informação que a gente tem, em tempo de transação, ser mais amplo na avaliação de fraude e ver tanto comportamental. Então, isso a gente consegue aumentar a conversão para o varejista e também proteger o pagador, né? Então, isso já é uma realidade hoje, né? E só tem tendência de evoluir muito a partir de agora, né? Eu acho que a AI, quando estiver um pouco mais madura, né, e respeitando todos os protocolos novos que estão chegando de segurança, né, a gente tem tudo para ter a experiência perfeita de menos fricção, sem aumentar o risco da transação. Né? O tema é quanto tempo nós, como indústria, vamos demorar para chegar nesta maturidade. Até lá vai ter muito aprendizado, muita tentativa e erro, né, até conseguir. Porque é um modelo totalmente novo. Quem está comandando o pagamento é o agente. Então, até a forma da gente calibrar um modelo de riscos de antifraude, um modelo neural, para identificar o trigger e que regras de negócio eu tenho que botar, tem que mudar. Né? E todo modelo novo tem um tempo de maturação onde eu conseguir criar logs históricos, aprender com ele para aplicar as novas regras. Então, é questão de tempo. Mas, igual o Daniel falou da outra pergunta, eu estou otimista. É interessante, né? Porque a gente fala de IA como um aliado para melhorar a segurança e jornada, mas a gente fala do agente e-commerce como um novo desafio, né? Então, são duas faces da mesma moeda, algo que a gente tem que aprender a lidar com isso. Desculpa, Cecinho, eu te interrompi. Não, perdão. Eu acho que a gente sabe as soluções para os problemas que nós conhecemos. Exemplo do liveness, do PESC, da biometria comportamental, são soluções para dores que a gente já sabe. Agora, essa questão dos agentes, certamente nós vamos para uma outra fronteira que nós temos ainda baixa visibilidade em relação a quais desafios nós teremos, mas que certamente serão bem diferentes dos que nós temos hoje. Né? Muito bem. Pessoal, vou pedir desculpa aí às outras perguntas que a gente não pôde tratar, né, aqui na plenária por questão de tempo. Estamos ainda na reta final. Eu queria abrir para cada um de vocês a palavra, para a mensagem final, para as despedidas. Vou começar pela Maíra, né, por favor. Eu entrei completando a pergunta do Daniel e eu nem pude dar boas-vindas e agradecer, né, a Abex pelo convite, agradecer por essa oportunidade de proporcionar esse debate tão rico quanto indústria, essa troca, né, que, para a gente, faz muita diferença na construção do futuro de meios de pagamento. Então, muito obrigada. Tudo bem. Marco? Bom, agradeço novamente e também, assim, falar de futuros de meio de pagamento é bastante empolgante, né? Eu também estou bastante animado. Então, é um futuro que é híbrido, que é celular, é terminal, é digital, tudo isso com inteligência artificial, então é bastante animador. Muito obrigado. Cecim? Márcio, Tazito, Maíra, Tafeli, obrigado mais uma vez, obrigado a Abex pela oportunidade, feliz de estar aqui discutindo, feliz de estar representando aí colegas de todo o Brasil que vieram aqui prestigiar,
parabenizar pelos trabalhos que eles fazem. Acho que temos desafios grandes, oportunidades maiores ainda para o nosso futuro. Ontem o Cury da Visa trouxe, né, estamos vivendo uma mudança de era. Então, que bom, que é bem da nossa vez que nós estamos vivendo isso, né? Obrigado mais uma vez. Daniel. Vou também agradecer, principalmente em nome da Adyen, agradecer a Abex, de novo aos meus amigos aqui que estão comigo no palco, a todos vocês. Como o Tazito falou, eu também falo com muita paixão sobre todos esses temas e poderia passar aqui o dia todo falando, mas futuro de pagamentos, acho que com tudo que a gente discutiu aqui, acho que tem algumas palavras que saltam à mente, talvez a principal delas que eu saio aqui depois dessa conversa é a experiência. A gente tem a responsabilidade como indústria de focar na experiência dos pagamentos, não somente com foco no usuário, mas também com foco em garantir, como eu digo, todos os pontos de interesse para cada um dos players da cadeia e a gente garantir que a gente sempre esteja evoluindo nessa equação, né, ou nesse trade-off de segurança com experiência sem fricção. Obrigado. Bacana demais. Em nome da Abex, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Nós estamos aqui com representantes do segmento de adquirência que, somados, tem mais de 40% desse mercado, então a representatividade deles aqui é importante. Falam em nome do segmento como um todo. Eu acho que mais do que um painel, foi um grande bate-papo, onde a gente pôde abordar vários assuntos que são atuais e relevantes. E, mais importante, há uma convergência, né, do entendimento de quais são os desafios e para onde essa indústria vai. Isso é fundamental, porque fortalece cada vez mais. Agradeço a presença de vocês, espero que tenham aproveitado tanto quanto a gente aproveitou aqui no palco. Obrigado.